Boa noite, eu sou a Bruna Hudson, eu sou doutoranda aqui na Universidade Federal de Minas Gerais e eu estou aqui para falar para vocês a respeito da transição escolar dos estudantes com deficiência no Brasil. Um primeiro ponto que eu gostaria de destacar é que a gente não tem uma política específica que direciona a transição escolar desses estudantes e que a gente precisa ampliar essa discussão para aprender com outros países, como por exemplo no contexto estadunidense, com a lei de educação de indivíduos com deficiência e a previsão de programas de educação individualizada, para que a gente possa pensar em novas normatizações aqui no Brasil. Né? Nós temos legislações que falam sobre os direitos das pessoas com deficiência, sobre educação inclusiva, mas a gente precisa pensar em novos direcionamentos para as transições e nesse cuidado e acolhimento desse estudante durante o percurso escolar. Só para situar vocês a respeito da nossa educação básica, né, que a gente chama aqui, a gente tem a entrada do estudante aí na educação infantil. Nessa educação infantil, quando ele completa 6 anos, ele faz a primeira transição dele para educação, para o ensino fundamental 1, e nesse ensino fundamental 1 ele tem um único professor que é responsável por todas as disciplinas, né? Então esse professor ele vai ser responsável por elaborar, por ministrar essas aulas, de todos os conteúdos. Depois ele vai para outra transição, que é no ensino fundamental 2. Então são vários professores que ministram, cada um vai ministrar o seu conteúdo sobre sua responsabilidade. Depois, uma nova transição para o ensino médio, que também tem uma realidade bem específica aqui no Brasil. Nós estamos passando por uma reformulação dessa etapa. E, posteriormente, a gente tem a saída desse aluno para uma vida adulta. A gente pode destacar, conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que apenas 1 em cada 4 estudantes com deficiência conclui a educação básica. E esse dado ele nos ajuda a pensar na necessidade de ampliar, de fato, o que tem acontecido, quais barreiras, quais as limitações desse estudante, por que ele não está concluindo essa educação básica. A gente tem aí dois instrumentos, que é o plano educacional individualizado e o plano individual de transição. A gente sabe que o PEI ele tem como função, né, principal organizar o trabalho do professor, identificando as necessidades pedagógicas e as especificidades desse aluno, o desenvolvimento de potencialidades, né, quais as dificuldades, quais as iniciativas para esse estudante, para que ele aprenda de forma mais eficiente. Nós publicamos um artigo aqui no Brasil sobre o PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Individual, que ele é um PEI utilizado aqui em Minas Gerais, né? Então, nacionalmente, nós não temos uma legislação sistematizada, né? Uma legislação bem implementada, não temos essa previsão, mas nos estados e municípios, muitas vezes a gente vai encontrar a descrição desse documento e a necessidade de implementação. A gente tem o PIT também, que é esse plano de transição individual, que ele vai ter um foco aí no desenvolvimento acadêmico do aluno, voltado para os interesses desse aluno e principalmente para as atividades laborais, né? E compreendendo, né, as aptidões desse estudante, a vocação desse estudante e preparando ele para essa saída da escola. E aí a gente pensa, né, que esses planos de transição, eles precisam ser implementados em todas as etapas, né? PIT, geralmente, aqui, ele é desenvolvido principalmente para o estudante que está caminhando para o término da escolarização. Tem aqui algumas perspectivas, né? Então, o desenvolvimento de novos trabalhos, de novas pesquisas, para a gente poder ampliar o conhecimento a respeito desse tema, desses instrumentos de transição, o desenvolvimento de políticas públicas, né, como passo inicial para a gente fortalecer a prática, né, um passo inicial para fazer previsões a respeito dessa transição cuidadosa, o investimento em infraestrutura, acessibilidade em profissionais capacitados para poder direcionar aí os planos de transição, os programas de transição, né? E conseguir fazer uma transição eficiente aí com esses estudantes. Tudo isso pensando o quê? Na vida independente desse aluno, né? Na saída dele da escola, para que ele seja uma pessoa autônoma, para que ele seja uma pessoa que consiga tomar decisões
sozinho, né? Então a gente precisa pensar em todo esse conjunto de fatores aí de dessa perspectiva para conseguir conduzir melhor, né, a transição dos estudantes aqui no Brasil. No mais, eu agradeço e me coloco à disposição para mais esclarecimentos. Um abraço.